Hola a todos, muchas gracias por sumarse a otro curso de Yo Sigo Publicando. Hoy lo tenemos nuevamente con nosotros a Alison Fernández Mazzoni, que trabaja en la Universidad Estatal de Campiñas, y con él tendremos hoy la versión en portugués de su curso Cienciometría con Cielo en BigQuery. Así que muchas gracias, Alison, por dar nuevamente este curso con nosotros y estamos listos para empezar. Muito obrigado. Boa tarde para vocês, acho que para mim é bom dia ainda. Eu estou com as transparências aqui em inglês, mas eu falarei tudo em português, eu tentarei fazer um português lento, para que todo mundo consiga se entender, porque, obviamente, isso é uma falha minha não falar espanhol, mas com o tempo nós vamos nos entendendo, e se eu falar algo que não está claro, por favor, interrompa ou pergunte no chat. Acredito, Vitória pode confirmar, que vocês conseguem ligar o microfone também, caso o chat não seja suficiente. Bem, então, nosso assunto aqui hoje são ferramentas de programação e dados para cientometria. E o título é um pouco reducionista, porque, na verdade, eu vou lidar mais com ferramentas de computação em nuvem do Google, né? E sei que existe aí, como nós comentamos na outra versão do curso, existe um desconforto com, às vezes, ficar um pouco dependente, mas é uma solução muito boa, e as empresas, mesmo as empresas de dados de pequeno e médio porte, elas estão usando infraestrutura de nuvem, e muitas delas sequer têm infraestrutura física mais. E para projetos médios, de curto e de médio prazo, essas infraestruturas de nuvem são a melhor solução do que qualquer outra coisa que você vai encontrar, principalmente em termos de custo e de praticidade. Então, eu vou falar aqui, né, vamos ter 2 sessões, uma é hoje, a próxima é daqui a 2 semanas. A nossa divisão aqui esperada é que essa sessão seja um pouco mais de apresentação e a próxima seja um pouco mais interativa. Eu também vou mostrar a interface, eu mostrarei como conduzir algumas consultas, mas ela será uma sessão mais de visualizar, e na próxima eu gostaria que vocês tentassem, por conta própria, conectar uma conta de Google, fazer os procedimentos que eu fiz aqui, para ver se vocês entendem, e aí vocês poderiam, numa próxima sessão, me trazer alguma dúvida, se vocês quiserem, e também trazer talvez algum exemplo para eu fazer como atividade na próxima sessão. Vocês podem mandar qualquer sugestão para o meu e-mail aqui, que vocês estão vendo, e eu posso incluir na nossa próxima conversa. Assim, eu gostaria de ver uma consulta que fizesse isso ou aquilo, exemplarmente, e eu coloco no nosso próximo evento. Se não, também gostaria que vocês experimentassem entre essa e a próxima sessão, para que vocês também possam, na próxima sessão, acompanhar, né? Talvez até fazer junto, executar junto, certo? Então, a primeira coisa, vamos falar dos conjuntos de dados. Grande parte nós vamos falar muito de OpenAlex e Cielo. Hoje mais de OpenAlex, e na próxima sessão do Cielo em conjunto com o OpenAlex, né? Então, o Cielo é uma plataforma e uma biblioteca Alison, digital. Pois não. disculpa la interrupción. Si agrandás la presentación, creo que se va a ver un poco mejor el texto. Sim. En modo presentación. Assim? Excelente, gracias. Perfecto. Então, o Cielo é uma base de dados e também uma biblioteca digital aqui para a América Latina, e também alguns países fora da América Latina, inclui trabalhos também da África do Sul, da Turquia, América Central também. E o OpenAlex é uma proposta de uma base de metadados, não só, que era um pouco menos do que o Cielo, no sentido de que ela não contém textos completos, etc. É uma base de metadados de produção acadêmica global, ou pelo menos se pretende global. Isso é um esforço contínuo, né? Em muito sentido, é uma alternativa que, do ponto de vista de software, é aberta em relação às ferramentas comerciais, como Dimensions, Web of Science e Scopus, certo? Então, nós temos aqui as necessidades da cientometria, que é medir, analisar e identificar a dinâmica da produção acadêmica. Hoje em dia, baseado nessas ferramentas comerciais
que eu mencionei, em grande parte de metadados. Para fazer esse tipo de análise, quase sempre nós somos dependentes de alguma infraestrutura para análise de dados e linguagem de acesso. Então, por exemplo, você vai usar SQL, você vai usar a linguagem Python, que é muito popular, você vai usar o programa R, e, em algumas situações mais limitadas, as interfaces que essas empresas provém. Por exemplo, o Scopus tem lá o Saival, a Dimensions tem a sua interface gráfica, embora seja mais limitadas, são suficientes para algumas pesquisas. Nós estamos tentando mover no sentido de ciência aberta e automaticamente de cientometria aberta. Né? Então, você tem os conjuntos abertos, alguns que já são construtivamente abertos desde o começo, e outros que estão aparecendo recentemente. Então, você tem o Crossref, a instituição que mantém o registro do DOI, né, o Digital Object Identifier, o ORCID, aí, que é um cadastro, em princípio, persistente global de pesquisadores. E aí você tem o Open Citations, que seria a coleta de dados das citações cruzadas entre os trabalhos científicos, e o Open Alex, que tenta juntar um monte de fontes, muitas fontes, originalmente construído a partir do Microsoft Academic, mas depois que foi transformado em modelo aberto. Então, existem muitas outras para dados específicos, e para você enriquecer as bases de dados, você vai ter de enriquecer no sentido de torná-las úteis com as informações de que você precisa para as suas perguntas de pesquisa, você tem de fazer cruzamentos e filtragens, né? Então, você vai ter de cruzar os dados do OpenAlex com de uma base de dados local, por exemplo, o Cielo, cruzar os dados da sua instituição com o OpenAlex, os da sua instituição com o Scopus, com o Dimensions, por exemplo. Para fazer esse tipo de coisa, você precisa de estruturação de dados e das fontes e ferramentas computacionais para fazer tudo isso, para mapear. E também para mapear com outros tipos de documentos, como políticas, patentes, relatórios. No nosso grupo de pesquisa, o INCISPO, antes de terminar, eu vou fazer uma pequena propaganda, um pequeno merchandising do nosso grupo, mas mais para o fim. Nós temos uma experiência de lidar com grandes volumes de dados para uma pesquisa que é um grupo de pesquisa que estuda sistemas de inovação e dados para avaliar sistemas de inovação e política científica. Então, no começo nós fizemos uma proposta de talvez fazer maquinária, mas como o projeto tem uma duração média, ele durará até o seu fim em torno de 8 anos, nós chegamos à conclusão que essas ferramentas comerciais de computação em nuvem eram a melhor opção e acabamos nos provando que era até melhor do que nós imaginávamos do ponto de vista prático, né? Eu não vou entrar aqui em discussões geopolíticas, nem de soberania de dados de forma profunda. E nós usamos mais dedicadamente, nós usamos máquinas virtuais, né? Então, ali nós alugamos máquinas dedicadas para coletar dados, para converter dados de um formato para outro, e colocá-los no nosso armazenamento, que acontece em nuvem, e também no banco de dados. Então, as duas ferramentas de uso mais comum e que resolvem praticamente tudo são o Jupyter Notebooks, só que colocado dentro da plataforma Google, que é o Google Colaboratory. Vocês podem depois ver que qualquer um que tem uma conta do Google pode usar o Colaboratory, o Colab, o apelido que eles dão. Lógico que nós usamos uma versão, às vezes, mais sofisticada, paga, mas para a maior parte dos casos não é necessário. E nós usamos o BigQuery, que é um repositório, um depósito de dados, né, chamamos de data warehouse, né, porque os dados podem estar ali de forma que eles podem ser manuseados e reestruturados de formas diferentes, e existem diferentes esquemas de preço para misturar essas ferramentas todas. A grande facilidade, além do fato de que está tudo, você não precisa instalar, não precisa gerir, não precisa de maquinário, uma das grandes facilidades é o fato de que essas ferramentas são integradas num sistema de autenticação comum. Então, facilmente eu transfiro as coisas do armazenamento para o meu caderno, o Colab, para o BigQuery e vice-versa, certo? E tudo pode ser usado dentro de um navegador. Pode ser interessante ou mais confortável usar localmente, e aí você instala os pacotes que são simples de instalar para integrar as ferramentas do Google dentro do Visual Code, por exemplo, do VS Code ou de outras ferramentas de programação, se você quiser, mas em grande parte o navegador ele resolverá quase tudo. Aí a nossa ferramenta mais comum, que é a que eu vou tentar passar aqui, é o Google BigQuery. Ele é baseado em SQL, que é uma linguagem de acesso ao banco de dados que já tem décadas, ela é padrão de indústria. Então, SQL é um investimento que compensa,
eu conto a história frequentemente de que eu já era um programador bastante avançado, já conhecia várias linguagens de programação quando eu fui aprender SQL, e hoje eu uso SQL todas as vezes que eu estou lidando com dados, porque ele agiliza muito as coisas. E embora análises sofisticadas, dinâmicas, exijam uma linguagem de programação de verdade, como R, como Python, como Java, qualquer uma, MATLAB, Stata, sei lá o quê, a parte de filtrar, agregar e lidar com operações de dados em SQL geralmente será mais rápido, mais limpo, mais simples de organizar. Então, é um investimento que vale a pena. Até para quem não quer aprender a programar, se você aprender só a linguagem SQL, você já consegue integrá-la com o Excel, por exemplo, ou com o Google Sheets. Os resultados que saem do SQL serão tabelas que você pode ler em qualquer lugar. Então, é um investimento que vale, se vocês não têm familiaridade ainda. Isso aqui funcionará com um pouco uma introdução, mas vale a pena mesmo se você não estiver usando o BigQuery, como eu estou falando aqui, porque muitas universidades têm seus próprios servidores de banco de dados, e eles serão quase que obrigatoriamente acessados por alguma variante da linguagem SQL. O Google BigQuery também tem um baixo custo de manutenção, e você é cobrado mais pela consulta. Existe até uma faixa de 1 terabyte por mês que é gratuita, e a partir daí você cobra aproximadamente $5 por terabyte de consulta. Existe lá o Google Pricing Calculator, né, calculadora de custos do Google, em que você pode estimar quanto custará um conjunto de consultas, um conjunto de operações que você faça, né? Outra vantagem do Google BigQuery é que você tem acesso a conjuntos de dados públicos, inclusive o conjunto de dados do OpenAlex e do Cielo, fomos nós aqui do nosso grupo de pesquisa que fizemos e colocamos publicamente dentro do BigQuery para que muitas pessoas usem, né? Então, vocês poderão usar, vocês poderão fazer dessas consultas sem ter de instalar. Por curiosidade técnica, o que ele é? Ele é um repositório de dados sem servidor, no sentido que parece uma contradição em termos, né? Sem servidor, serverless. Mas é porque, na verdade, ele funciona numa camada de software mais alta e está instalado em computação de rede, né? Então, ele se espalha num conjunto de máquinas que estão hospedadas em prédios do Google. Então, ele tira proveito do que chama de grid computing, né? Da computação em rede. Existem poucos competidores de fato. Acho que o único grande competidor factual do Google BigQuery é o Amazon Redshift, que é muito parecido. Existem muitos outros competidores mais simples, mas que não têm esse nível de capacidade que ele tem. Porque você consegue fazer consultas de petabytes ou de terabytes em minutos. Se mesmo com computadores muito caros, mesmo se a sua universidade tem um computador muito caro, o que ela deve ter se ela estiver fazendo projetos de longo prazo, certo? Não deve confiar só no Google, mas mesmo nessas situações, frequentemente o BigQuery será mais rápido. E ela lida com dados tabulares com estruturas complexas. Hoje em dia você consegue ter numa tabela do BigQuery uma linha que contém um vetor de muitas informações, ou uma linha que contém uma estrutura que é todo um arquivo JSON, certo? E ele, via de regra, é operado por uma interface no navegador, embora possa ser feito também por meio de uma API local. Então, ele tem essa cara aqui, né? É muito parecido com outros servidores de SQL, em que à esquerda você tem a lista de conjuntos de dados, né, que estão disponíveis, e dentro de cada conjunto de dados a tabela. Aqui em cima você tem o projeto que você está participando, que no caso é de onde você cobra as suas consultas. Você pode, como experimento, criar a sua conta no Google, entrar aqui e vai criar o seu projeto, colocar lá um cartão de crédito. A primeira vez que você cria para cada conta Google, eles lhe dão $300 de crédito para você usar. $300 de crédito é bastante. Você provavelmente poderá trabalhar meses com esse crédito gratuito deles. Então, dá para explorar bastante. Aqui eu estou mostrando como funciona uma consulta, né? Aqui você tem um editor em que você digita o seu código SQL para o que você quer ver, e aqui você tem o resultado daquela consulta. No caso aqui, eu estava procurando instituições situadas na África do Sul, dentro da plataforma, da tabela do OpenAlex. Então, algumas tarefas simples que você faz no Google BigQuery: importar, exportar, criar tabelas, volumes de dados e usar o armazenamento, né? Então, quando você tem aqui ó, as tabelas que nós temos, você verá que, eu vou lhes mostrar depois, as tabelas públicas,
do Open Analysis que você tem aqui, ó. Você consegue ver tabela de publicações, de instituições, de autores, de locais, e as consultas vão resultar aqui. Você tem, vou mostrar os resultados, você pode exportar os resultados, dependendo do tamanho deles. Se forem muito grandes, você não tem como exportar aqui no navegador, você tem de exportar para o armazenamento ou mesmo para uma outra tabela intermediária. E aí você também pode chegar aqui em Explore Data, que eu não farei aqui, mas é o Google Looker Studio, que é uma interface que pega essa tabela e coloca em vários tipos de gráficos sem precisar programar coisa alguma, certo? Então é bastante interessante para quem não quer programar. Se você usa só o SQL, pode vir por aqui. Então, você vê que você pode exportar como CSV, como JSON, com uma outra tabela, pode copiar para o trabalho, só que com limites de tamanho diferentes. Por exemplo, 1 GB de tamanho de tabela para um CSV dentro do Google Drive. E aqui, toda vez que você roda uma consulta, você clica nos detalhes de execução, você vê isso aqui. Você vê quanto tempo transcorreu a sua consulta. Veja, essa consulta durou 5 segundos. Quanto tempo de slot ela consumiu, o que significa? Porque os dados, muitas vezes, eles são espalhados nessa estrutura de computação paralelizada. Então, você está usando vários processadores ao mesmo tempo. 51 minutos e 7 segundos, muito grosseiramente, é quanto duraria essa consulta se você rodasse num processador só, porque você está separando. E essa aqui é a quantidade de bytes que você moveu, 58 GB, por essa quantidade que você é cobrado. Ele tem esse modo de visualização da consulta, porque ele mostra quais tabelas você usou, quantas linhas em cada tabela foram mobilizadas e quais são as colunas, né? Também, quantas linhas e quais os nomes das colunas mobilizadas e quais foram as ligações, porque aqui você vê que tem a operação de join, né? De unir informações de uma tabela com informações de outra tabela. Você tem aqui uma operação de agregação que somou e assim por diante. Detalhes que nós vamos ver quando nós estivermos vendo o SQL. Uma coisa muito importante, infelizmente, que as pessoas sempre querem negligenciar é a questão dos formatos de arquivo, né? Então, toda vez que você vai inserir dados para usar ou ler dados para analisar em outro lugar, para mostrar, você esquece de como eles funcionam. Então, eu vou rapidamente mencionar. Você tem primeiro o CSV, que é um arquivo de texto, portanto, ele tem a vantagem de ser muito usado, pode ser aberto em qualquer lugar. Os dados são organizados em tabelas, cada linha é separada por um marcador de fim de linha, geralmente o nova linha padrão aí dos sistemas operacionais, /N. E ele tem um separador para as colunas, que geralmente é uma vírgula, um ponto e vírgula, uma tabulação ou uma barra. Esses são os mais comuns, mas em princípio poderia ser qualquer um. Ainda é chamado de CSV, apesar de o nome CSV significar comma separated value, significaria valor separado por vírgula, né? Mas muitas vezes, quando você tem textos maiores, é comum que se coloque envolto entre duas aspas duplas, porque aí se tiver outros marcadores que não devem ser considerados para separar a coluna, eles podem ficar aí. Mas o número de campos tem de ser uniforme, quer dizer, todas as linhas devem ter o mesmo número de colunas para isso funcionar. Aí você tem o JSON, né, que é o formato de hoje mais comum da internet, é o formato que aplicativos e sites geralmente salvam seus dados e são armazenados em bancos de dados do tipo não SQL, do tipo não tabular. Ele é um tipo de dado, de arquivo, que também é textual, né? Ele também é um texto, você também consegue abrir em qualquer lugar, né? Com um editor de texto, um bloco de notas. Mas ele é hierárquico, quer dizer que você tem um par, primeiro que você tem um par do tipo rótulo e valor. Você veja ali, você tem o rótulo que chama hey, e o valor é guy, entre aspas duplas, porque é um texto, uma string. Aí você tem a number, e o valor é 243, um número inteiro. Isso tudo separado por vírgulas. Só que ele é hierárquico no sentido de que o valor dentro de um campo pode ser um outro objeto do tipo JSON. Veja que dentro do campo AnObject você tem um outro, marcado aí pelas chaves, com outros campos dentro dele. Inclusive, um deles pode ser uma lista de coisas. Você tem, por exemplo, an array, que é quando é marcado por colchetes e vírgula, certo? Então, se o JSON for uniforme, se você tiver uma coleção de JSONs, todos uniformes, todos iguaizinhos, no sentido de que eles têm o mesmo número
de campos com os mesmos nomes, os mesmos rótulos, em princípio é simples converter isso para CSV, porque você converte cada nome de campo, cada rótulo de campo em uma coluna e cada valor de campo no conteúdo daquela coluna em cada linha, certo? Mas, via de regra, isso não acontece, então ele é um formato que precisa trabalhar muito para transformar em tabela, certo? Existe também, é comum você ter a ideia do JSON-L, esse JSON-L que significa line, que quer dizer que você tem um objeto desse tipo em cada linha do arquivo. Outro formato que é bastante comum de usar, embora não seja muito bem visto, é o Excel, porque é um formato binário e comercial. Ele tem a vantagem de, por ser binário, a questão de separação de colunas e linhas ela é menos problemática, porque esses marcadores ficam na camada binária e não na camada de texto. Eu não tenho de me preocupar tanto se o texto tem delimitadores dentro dele, se eu preciso colocar em aspa dupla ou não. Certo? Mas Excel é muito limitado, é limitado, por exemplo, a 1 milhão de linhas e 16 mil colunas, né, que nós não chamamos nem de Big Data quando está nesse tamanho. Né? E ele pode ter código. Esse outro formato que não é tão falado, mas ele está se tornando popular, que é o HDF5, é um formato focado em números. Então, se o seu conjunto de dados ele é a maior, embora ele possa ter texto e outras coisas, ele é otimizado para números. Então, se o seu dado tem a maior parte de números, convém armazenar em HDF5. Hoje em dia, as ferramentas, a maior parte delas conseguem ler e salvar nesse formato. Por exemplo, R, MATLAB, Stata, SPSS, Python. Acho que até o Excel está conseguindo ler esse formato também. Você pode ter pastas, subpastas organizadas. Você tem um formato de largura fixa. Ele é obsoleto, né? Uma coisa legada, mas sistemas antigos ainda têm, que é quando você tem um número fixo de caracteres para cada coluna. E você garante que esse número fixo seja respeitado. Acho que é muito comum ainda nesses dados de bolsa de valores, porque são os sistemas digitais mais antigos que nós ainda usamos. E aí nós temos esses mais modernos, o Avro e o Parquet, são formatos pensados em tabelas, portanto em bancos de dados tabulares. Os dados são armazenados pensando nessa estrutura de linhas e colunas. A única diferença é que no Parquet os dados são armazenados por coluna, quer dizer, em memória eles ficam a coluna inteira, depois a outra coluna inteira, depois a outra coluna inteira, com um endereço, e portanto eles são ágeis de serem coletados por coluna. O Avro é muito parecido, só que ele é armazenado por linha. Então, ele é mais ágil de ser coletado pelo endereço de linha, certo? E a estrutura do arquivo é armazenada, então os nomes de colunas, separadores, nada disso. Os tipos de dados também, se é texto, se é número inteiro ou não é inteiro, tudo isso é armazenado implicitamente, não precisa preocupar com isso. Óbvio que existem uma série de outros formatos comerciais, mas aí vai depender das ferramentas que você está usando. Então, falando dessa introdução, eu vou fazer agora uma introdução ao SQL, né? Então, vamos fazer eu vou mostrar algumas consultas básicas do Google BigQuery, vou só mostrar, mas vou falar um pouco sobre como nós fazemos isso dentro do Google BigQuery, e aí vocês vão ter uma introdução à linguagem mesmo, logo em seguida. Então, primeiro, como eu mencionei, para cada conta de Google nova, você tem esse $300 de bônus, que você pode ativar usando um cartão de crédito, só será cobrado quando esse bônus acabar. Tipicamente, esse bônus, ele dá para você fazer bastante coisa. Se você estiver trabalhando sozinho, você consegue fazer muita coisa com esses $300. Se você estiver num grupo, ele deve durar menos. Você é cobrado por gigabyte. Então, ela é uma solução boa para administrar um curso, por exemplo. Você pode ir lá em console.google.com, console.cloud.google.com e clicar lá para ativar esse bônus, Free Tier. Você vai precisar preencher seus dados pessoais e aí você vai conseguir fazer isso. Bom, e aí dentro do BigQuery nós vamos executar o nosso SQL, tudo bem? Então, originalmente SQL é Structured English Query Language, era chamado, portanto, de SQL. Algumas pessoas ainda pronunciam SQL SQL ou SQL, né? Uma coisa que não tem um correto por causa disso. Então, é uma linguagem exclusiva para definição, manutenção, uso, consulta de banco de dados, certo? O padrão da indústria, como eu mencionei. A linguagem SQL tem várias partes. Uma parte que nós usamos mesmo, que é a definição de dados, quando você vai criar tabelas, alterar tabelas, apagar tabelas, renomear tabelas.
você tem as comandos para manipulação da linguagem, inserir linhas, atualizar uma linha ou uma coluna, apagar uma linha ou uma coluna, combinar. E você tem os comandos de manutenção, né? Você tem fazer mudanças temporárias, reverter essas mudanças, dar privilégios de acesso a alguma tabela a algum usuário, porque você tem um controle de cada informação, quem tem acesso ao quê. A parte mais usada da linguagem é a linguagem de consulta, que sempre tem essa cara aqui, select alguma coisa from outra coisa. Então, é select, você vai passar uma sequência de nomes de colunas que você quer ver, ou agregações desse nome de colunas. Quer dizer, se você vai somar, fazer média, etc. From significa de onde vem e qual é a tabela que vai. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, quer dizer, vou fazer aqui com vocês um exercício, que é para você fazer um download de um arquivo e fazer o upload, né, desse arquivo para mostrar que é um arquivo novo. Lógico que em grande parte você poderá usar nossos dados já que estão públicos, mas para você fazer um exercício de como colocar esses dados no sistema, você veja, eu vou clicar aqui nesse link. Certo? Aqui tem uma informação de um artigo, são informações sobre incêndios florestais, está aqui a citação, e aqui está o arquivo. Vou clicar em Download, Forest Files, salvar. Aí, isso, ao salvar, eu vou descompactar. E ao descompactar, você verá que o que eu tenho é um arquivo CSV. Certo? Voltando aqui no BigQuery, que você acessa aqui, console.cloud.google.com/BigQuery, digita isso aqui e você vai entrar. Se for a primeira vez, ele vai lhe pedir para acionar, colocar um cartão de crédito e acionar esse bônus de $300. E aí você estará nessa tela. Você pode procurar aqui, por conjuntos de dados públicos para trabalhar. Então, se você clicar aqui em Add, você pode vir aqui procurar um projeto, procurar por conjuntos de dados públicos. Você vai escolher um deles, ele vai aparecer ali. Bem, então, você tem aqui com vários temas. Apesar de o nosso conjunto de dados estar público, ele não aparece aqui no índice, porque nós não colocamos um índice ainda. Não tem uma certa descrição, mas vocês já podem usar, porque ele já está público. Então, você tem aqui uma série de conjuntos de dados que você pode usar para experimentos ou até para alguma pesquisa. E eles vão aparecer aqui. Vão aparecer com o nome vinculado a um projeto. Então, esse aqui é um projeto, INCISPO é o nome do nosso grupo de pesquisa, é o nome do projeto. E aqui embaixo você tem uma série de conjuntos de dados. Quando você cria a sua conta, você terá que criar os seus conjuntos de dados aqui. Você pode clicar em Create Dataset, criar conjunto de dados, dependendo do idioma que está aí. E aí você vai dar um nome para o conjunto de dados, e eu geralmente deixo multi-região, que significa que não existe restrição para localização física desses dados. Às vezes, por questão de legislação dos países, as empresas são obrigadas a manter um certo dado em outro país, porque o certo país em que ela está localizada não autoriza manter certos dados em memória, então você pode mudar isso aqui. Você pode habilitar uma expiração da tabela, que significa que depois de um tempo ela desaparece para manutenção. Mas se você não fizer nada disso, você clica em Create Dataset, você tem um conjunto de dados funcionando. Então aqui eu tenho muitos, mas não é a situação de vocês, certo? Então aí vocês verão, quando vocês entrarem, se vocês entrarem aqui e procurarem pelo Project INCISPO, né, se vocês digitarem isso daqui, BigQuery e Project igual a INCISPO, certo? Você vai ver que você vai visualizar os nossos conjuntos de dados públicos, mesmo não sendo parte do nosso projeto, porque eles estão públicos, certo? Você só não conseguirá consultar sem criar o seu projeto, porque você precisa de cobrar de algum lugar, mesmo que seja daqueles seus créditos gratuitos. Então, você vem aqui, você pode criar um novo projeto, dar um nome, meu primeiro projeto, o nome que você quiser, e isso vai lhe habilitar a fazer consultas, certo? Uma vez feito isso,
Eu vou criar aqui um conjunto de dados rapidamente, só para vocês verem, e vou carregar aquela tabela. Então, vou chegar aqui, criar conjunto de dados, vou chamar de o conjunto de dados, vou até ele vai aparecer aqui, e eu posso agora criar uma tabela. A tabela você verá que pode vir de vários lugares, pode vir do próprio armazenamento em nuvem, que nós fazemos muito isso, porque ali eu consigo fazer arquivos muito grandes. Eu posso fazer um upload a partir do computador, posso puxar do Drive, posso puxar do Google Bigtable, que é um outro serviço em nuvem do Google, que ele é pensado em bancos de dados não relacionais, por exemplo, portanto, não baseados em tabelas de colunas fixas. Eu posso importar de um repositório da Amazon S3 e eu posso importar também do repositório da Microsoft por meio do Azure Blob. Então, no caso, eu tenho algo que eu vou puxar do computador, eu vou puxar aquele arquivo que eu baixei e descompactei, chamado forestfires.csv. Ao fazer isso, ele escolhe automaticamente que é um formato CSV. E aí você tem de tomar cuidado nessa importação. Se ele for um CSV padrão, tudo dará certo. O que é um CSV padrão? As colunas são separadas por vírgula, o interior das colunas não tem vírgula. Você vem aqui, dá um nome, vou dar o nome de Forest Fires. Eu posso clicar aqui Auto Detect Schema, que quer dizer que eu vou tentar apontar que ele vai tentar descobrir que vai tentando usar a primeira linha como sendo os nomes das colunas e um número fixo de colunas para ler até o fim das linhas. Você tem opções avançadas, se for o caso, por exemplo, se você quer permitir que algumas linhas estejam erradas, se você quer dizer que o delimitador de coluna não é a vírgula, é o ponto vírgula, a barra, não sei o que, você tem aqui a tab, o pipe, que é aquele operador barra vertical, e personalizado, que quer dizer qualquer caractere, infelizmente só pode ser um caractere. E se você vai pular o cabeçalho, então, tem um cabeçalho, vou colocar aqui, por que eu faria isso? Se eu não marcar como autodetectar, ou por quê? Porque eu quero, ou porque o autodetectar não deu certo da primeira vez, eu posso vir aqui e acrescentar o nome do campo, o tipo da informação que ele tem, e vou acrescentando, dizendo, olha, ele tem tantos campos. E aí eu forço isso, se tiver uma coluna de cabeçalho, ou se tiver comentários no começo, no nome do arquivo, eu posso vir aqui e marcar essas linhas para serem ignoradas. No caso, eu não vou ignorar, eu vou ler de forma automática, eu vou criar a tabela. Faltou alguma coisa? Forest Fires, tabela nativa. É isso daqui, eu vou apagar porque eu não vou usar. Vou colocar como autodetectar, vou apertar criar a tabela. Então, ele vai importar, como esse era um CSV muito padrão deste link, eu vou até a tabela, e você vê aqui, a tabela foi carregada com sucesso. O autodetectar a tabela funcionou bem, porque ele, inclusive, detectou quando era string, quando era número inteiro, quando era número ponto flutuante. Mas esse era um arquivo bastante comportado, né, bem organizado. Na vida real, muitas vezes você terá de corrigir manualmente antes de inserir, ou então procurar se as colunas estão certas, ou garantir que tem uma aspa dupla em volta do texto, essas coisas. Quando você clica aqui em Details para qualquer tabela, você tem informações de quando ela foi criada, modificada, onde ela está no mundo, o número de linhas, o espaço que ela ocupa, certo? Você tem aqui a Preview, você vê a tabela, e você pode ver quantas linhas você quiser. Você pode passar as páginas aqui, do começo ao fim. Veja que interessante, isso aqui tem a posição XY, em cima de algum mapa dos incêndios florestais, o mês e o dia da semana que aconteceu. Aí você tem outras informações, como umidade do ar, temperatura, velocidade do vento, se estava chovendo, qual é a intensidade de chuva, qual é a área do incêndio. Então, cada linha dessas é um incêndio florestal. De uma certa região, você pode consultar os detalhes aqui na página de onde eu tirei esses dados, certo? E aí você pode agora usar isso como tabela, certo?
Então, você consegue visualizar por aí. Então, veja, por exemplo, eu vou mostrar como que funciona uma consulta. Antes de falar formalmente, eu vou mostrar exemplos. Olha, eu vou mostrar, para mostrar a posição de todos os incêndios, deixa eu mostrar a posição de todos os incêndios que aconteceram no domingo, eu, por exemplo, descrevo select XY from o nome do conjunto de dados. Aqui eu tinha chamado antes de Insyspo Trading Files, hoje seria Insyspo Project DB, o nome que eu dei, que eu acho que era, eu sigo publicando, ponto Forest Fires. E vou mostrar, por exemplo, e aí ele vai me gerar como resultado, né? O resultado é uma tabela também, sempre, com essas colunas, para a situação em que o dia é um domingo. Ou, por exemplo, mostrar a temperatura quando o vento era mais forte que 4. Não sei se isso é quilômetros por hora, milhas por hora. Então, select temp, que é o nome da coluna, from, a tabela de onde eu estou tirando, where, uma condição lógica para mostrar as linhas. E aí, nessa condição lógica, eu posso envolver quaisquer nomes válidos de colunas e agregações de nome de coluna. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, eu vou clicar aqui em Query, então eu vou se limita a número de linhas que você vai ler, você vai exibir, não limita o custo, porque as coisas são lidas por coluna. Então, ó, aqui, como eu cliquei em Query, cliquei em consultar, já a partir da tabela, ele já me gerou um pré-comando aqui, select alguma coisa from o nome da tabela, que é nome do projeto, ponto, nome do conjunto de dados, ponto, nome da tabela. Então, por exemplo, qual é a temperatura? Select temp. Veja que o autocompletar funciona. Mas eu também poderia ter olhado aqui e visto que temp é o nome válido de uma coluna. Select temp dessa tabela, where o vento é maior que 4. Aí eu posso rodar isso, ele vai me resultar uma tabela. Vai mostrar a temperatura dos incêndios em que a velocidade do vento foi maior que 4. Veja que tinha 217 resultados, eu estou mostrando aqui os 50 primeiros, que eu posso rolar aqui e aqui. Certo? Bom, continuando. Então, essa é a lógica geral das consultas, né? Você tem select alguma coisa, que vai ser o nome de coluna ou uma agregação, uma conta que você está fazendo, from a tabela e aí alguma condição de filtrar. Então, esse aqui, por exemplo, vai contar quantos eram os fogos, fires, né, em vez de files, quando o vento era maior que 4. Então, nesse caso, essa é uma consulta que resultará um número apenas, quantos dias de fogo, de incêndio, o vento está maior que 4, certo? Então, vários tipos de agregação podem ser feitos. Eu tenho aqui count, que conta o número, sum, que se o número for um número, né? Se o valor for um número, eu somo. Eu tenho minimax, que me dá o menor valor e o maior valor. AVG, que calcula a média, average, do que está ali dentro. Eu tenho operadores lógicos. Todas as condições de filtro, geralmente que ficam no campo where, elas podem ser combinadas com operadores lógicos. Por exemplo, e, ou, não, e assim por diante. Então, você tem aí o in, que quer dizer que um valor está dentro de uma lista de valores. Você tem o between, que é entre um valor e outro. Você tem um muito útil, que é o like, que você passa um padrão simples. Não chega a ser uma expressão regular, mas é um padrão simples que você tem que fazer casar. Então, você veja que alguns exercícios bastante comuns mostrar a posição e a data para os incêndios com chuva. Então, ver quando que teve chuva maior que 0. Selecionar o X, o Y, que é a posição, o dia e o mês da tabela. Certo? Ou então, um comando de exercício, mostrar toda a informação dos incêndios sem chuva e com mais de 2 hectares de área afetada. Então, quer dizer que a área vai ser maior que 12 e a chuva é 0.
desse tipo de informação. Deixa só eu corrigir aqui. Bom, então esse tipo de exercício é que eu imagino que nós estamos pensando, né? Então você tem aqui uma sugestão, existem várias sugestões de curso de SQL, muitos muito bons e muitos gratuitos. Eu sugeri um aqui, Khan Academy, Computer Programming SQL, mas vocês podem escolher outros, e é mais ou menos para entender esse tipo de consulta, né? E aí nós vamos usar aqui uma série de bases de dados que nós temos prontas no nosso sistema, né? Então, nós temos bases de dados de propriedade intelectual no Brasil, bases de dados do Crossref, dos eventos do Crossref, nós temos de agências de comunicação científica como o Eurecalert, nós temos metadados de patentes da OECD, nós temos o OpenAlex inteiro, duas versões dele, né, de 2022 e de 2023, em março de 2023. Nós temos o Cielo completo e nós temos o grafo de conhecimento da Wikipédia, quer dizer, as conexões entre todas as páginas. E aí, com essas coisas, nós podemos trabalhar. Revisando aqui, ó, o código SQL para algumas coisas, além do select, que nós acabamos de ver, você tem o agrupamento e o ordenamento. O agrupamento, ele vai pegar por algum critério, ele vai juntar várias linhas numa só. Isso aqui é agrupar, é fazer uma agregação. Então, e aí, por exemplo, se você agrupa por dia da semana, você vai fazer alguma operação com tudo que está no mesmo dia da semana. Tudo que está na segunda, tudo que está na terça, tudo que está na quarta. E aí a operação é a agregação, você precisa informar essa agregação. Você pode ordenar a resposta por qualquer valor ou qualquer expressão. Aqui eu estou colocando simplificadamente por o nome de uma coluna, mas poderia ser pelo dobro da coluna, por uma coluna mais a outra, etc., por alguma combinação deles. E o ordenamento pode ser ascendente ou descendente. Se você nada disser, significa ascendente. Então, veja, por exemplo, esse aqui primeiro. Se eu quero contar o número de incêndios em cada mês. Select month, count, asterisco. Isso aí vai contar o número de vezes. Como que eu sei que é por mês? Porque ali embaixo, depois do from, eu coloquei group by month, quer dizer, para todos os valores diferentes possíveis. Então, implicitamente, eu estou detectando quais são todos os valores possíveis de mês, do valor na coluna month, e eu estou contando quando todos eles se repetem, porque a agregação group by faz isso, junta todos que estão com aquele valor igual para fazer algum tipo de combinação. No caso, eu estou asterisco significa contar qualquer coisa. Então, vai contar quantos existem para cada valor de mês. Óbvio que se eu coloco aqui no select, eu tenho de colocar todas as coisas. Ou elas estão agrupadas, ou elas são agregações. Certo? Eu não posso pedir aqui o dia, day, sem dizer alguma coisa. Ou eu agrupo pelo day, e aí eu vou ter o dia, o mês e a contagem para todos os dias meses. Ou então eu tenho de agrupar o dia também por algum formato do mês, certo? E aí, para mostrar, eu quero mostrar os meses com mais fogo, né? Eu order by and faz descending, que quer dizer, eu vou mostrar primeiro os meses com mais incêndios e os últimos com menos incêndios. Algo semelhante para o dia da semana, algo semelhante para a temperatura média de cada mês, certo? Aqui está arredondada para 2. Então, vamos fazer uma dessas consultas para ver como que é. Então, aqui eu tenho... vamos verificar, vamos contar, por exemplo, o número médio. Então, select, número médio de incêndios por mês. Então, eu vou selecionar o mês, que eu vou contar. A linguagem SQL não diferencia maiúscula de minúscula, mas o conteúdo das variáveis é diferenciado entre maiúscula e minúscula. De qualquer forma, é meio tradicional colocar os comandos e as palavras reservadas do SQL em maiúsculas e os nomes de variáveis minúsculas ou combinações disso. Count, asterisco, eu vou contar tudo. E aí eu posso dar apelidos para os nomes das consultas, porque quando eu venho e coloco uma agregação, pede-se o nome da coluna, né? Porque o que é a contagem de alguma coisa? Pode ser um outro nome. Então, eu posso dar um apelido usando a palavrinha as. Então, eu vou chamar de as identifiers. Bom, aí eu vou pegar aqui o insispo.db. Veja que ele tem um autocompletar aqui, ó. Eu peguei.
Mas que quando eu comecei a editar, eu ditei o direto, e eu posso fazer assim. E ele acrescentou esse acento estranho, que é o acento grave em português, imagino que seja o mesmo nome em espanhol, que ele, se o seu nome de tabela e de conjunto de dados está nesse padrão que não tem acento, não tem espaço, não tem caracteres especiais, tanto faz, você não precisa desse acento grave no começo e no fim. Mas ele, por padrão, coloca porque, em princípio, permite-se que você tenha nomes de tabelas com, com espaços, com caracteres especiais e tudo mais. Eu evito usar, então tanto faz. Então eu vou pegar aqui acho que a única tabela que tem é Forest Fires. Vou colocar aqui o acento grave. E aí eu vou agrupar, group by month. E eu vou ordenar, que quer dizer que eu quero ver os meses com mais incêndios primeiro. Order by and descending. Descending quer dizer que primeiro vão os maiores, depois os menores. Ele está acusando aqui um erro, porque se você for colocar no mesmo arquivo diversas consultas e você apertar Run aqui, ele tentará rodar tudo. Para separar uma consulta de outra, você põe um ponto e vírgula. Isso não fará diferença se você rodar selecionando um trecho e apertando Run, que aí ele roda só este trecho. Certo? Então vamos lá, esse é o resultado. O mês de agosto é o mês com o maior número de incêndios nesse banco de dados, significa 184 incêndios. O segundo mês é setembro e depois cai drasticamente. Março, 54, julho, 20, 32, assim por diante. São 12, né? 12 aqui, ó, 12 linhas de resposta, porque são 12 meses no ano, válidos dentro daquela tabela. Aí, além dessa coisa do SQL para consulta básica com agregação, nós temos os join. O que é o join? Join é juntar uma tabela com a outra. Então, você vai procurar informação de uma tabela e de outra tabela por meio de algum índice, por meio de alguma coisa que bate, que casa entre uma tabela e outra. Existem basicamente 3 tipos de junção, a interna, a esquerda e a direita. Nós quase o tempo todo usamos só a interna, por isso que quando você escreve só join, é um sinônimo de inner join, que diz o seguinte, você vai juntar 2 tabelas, uma da esquerda e uma da direita, você vai manter na tabela resultante apenas aquilo que casou entre a esquerda e a direita para um certo valor de índice, que geralmente será uma coluna. Ou pode ser mais de uma. Right join significa que eu vou incluir os valores faltantes da segunda tabela que não forem contados na primeira. Então, vou deixar vazio onde eu não encontrar. E left join fará a mesma coisa ao contrário. O outer join, ele vai fazer todos com todos, os dois lados, certo? Dados faltantes. Então, veja aqui como é um exemplo de um join, como ele funciona. Vou selecionar 2 colunas, coluna A e coluna B e coluna D, de 2 tabelas diferentes. Uma delas chamada dump table 1, a outra chamada dump table 2. Então, veja, no segundo consulta aqui, ó, select A.column, A.column B, B.column D. Por quê? Porque eu posso usar apelidos também para o nome da tabela inteira com essa palavrinha as. Então, eu venho aqui e digito from dump table 1 as A, quer dizer que eu estou dando o apelido para esta tabela. E aí eu faço join a outra tabela, as B, quer dizer que B é o apelido da outra tabela. E o join, né, a junção, sempre precisa dessa prerrogativa on, que passa o índice que eu usarei para casar as linhas da primeira tabela com as linhas da segunda. No caso, vai existir lá uma coluna chamada index A. Na primeira tabela, index D. Na segunda, eu fiz on A.index A equals index B. D. Então, veja, por exemplo, aqui, se eu vou no meu banco de dados de patentes, eu posso procurar cruzar a informação do número da aplicação e da classe, da patente classe tecnológica, que estão em tabelas diferentes, se eu mapear pelo número da aplicação de patente, porque ele é o mesmo nas 2 tabelas. Que é o que ele está fazendo aqui, ó. Então, o nome do aplicante, o nome da aplicação e o nome do inventor.
Então, vamos tentar fazer o que agora? Vamos aplicar essa ideia do SQL, esses primeiros comandos de SQL que nós aprendemos, essas primeiras prerrogativas, para o OpenAlex que nós temos carregado dentro aqui do BigQuery, que é público. E nós vamos extrair informações básicas, vamos procurar por uma publicação, procurar por um autor, encontrar as publicações por cada país, contar as publicações por instituição, procurar encontrar um pesquisador e filtrar. E vamos depois tentar fazer consultas mais avançadas, que nós estamos mostrando aqui, mas isso aí é mais avançado, o começo disso aí já vai aparecer na próxima sessão daqui a 2 semanas, e aí nós já fazemos junto com as coisas do Cielo, tento explicar o que foi feito para o Cielo. Relembrando, o OpenAlex, como eu mostrei, como eu mencionei, é um índice de publicações de trabalhos acadêmicos, ele tem essa estrutura aí, padrão, né? Você tem uma tabela mais importante, que é a tabela trabalhos, works, e tem uma série de campos. Tem um ID, um identificador, muitas vezes tem o DOI, às vezes não tem. Você tem um título, um display name, que é nada mais que o título em que às vezes se consomem caracteres especiais, existem os caracteres especiais. Publication year, que é o número inteiro, publication date, que é um texto. Você tem um tipo, type, dizendo se é um artigo, se é uma revisão, se é um editorial, se é uma carta. Se ele foi retratado, se ele é um texto parodidático e onde que ele apareceu, host venue, quer dizer, se apareceu numa revista, num congresso, assim por diante. Daí você tem as tabelas que vão lhe dar outras informações, por exemplo, a informação geográfica, bibliográfica, que você mapeia de um para outro usando o ID. O ID se chama ID dentro da tabela Works e se chama Work ID dentro da tabela Works Biblio, né, para mapear de uma para outra. E aí você tem a tabela de conceitos, por exemplo, que são os conceitos do projeto Wikidata, em que você tem lá descrições de áreas do conhecimento mapeadas por dentro dos textos da Wikipédia, e você tem uma associação desses trabalhos, desses conceitos, que são de vários níveis, com todos os trabalhos do OpenAlex. Como estava mencionando, esses conceitos são de vários níveis, né? Existe o nível 0, nível 1, nível 2, até o nível 5, portanto são 6, e que 0 é o mais aberto, como por exemplo, tem a medicina, física, etc., e os 1, 2, 3, 4 estão ficando mais específicos. Você também tem as tabelas de instituições, de como que elas se conectam. Você tem a Works Authorships, que é uma tabela que mapeia o ID de um trabalho, com o ID de um autor, com o ID de uma instituição, com a posição do autor, se ele é primeiro, segundo ou terceiro. Veja, por exemplo, como ficaria dentro dessa tabela olhar para uma publicação. Posso procurar pelo DOI, por exemplo, se eu tiver o DOI, né, que é um identificador de objeto único, por exemplo, se é o DOI de um artigo, eu posso fazer o seguinte: procurar dentro do OpenAlex quando que o DOI bate com isso. Cuidado, porque às vezes você recebe o DOI sem o link ou com o link, porque o DOI rigorosamente começa nesse número 10, vai até o fim, mas o OpenAlex armazena o link todo, ou seja, essa parte https://doi.org/. Então, se eu procurar um DOI exatamente igual a isso, se você não tivesse isso, você teria de concatenar e acrescentar nessa parte do começo do link, e ele vai lhe encontrar como resultado a posição desse DOI. Certo? Eu posso procurar pelo título, por exemplo, um título que tenha Networks of International Collaboration como parte do título. Veja que ele procura ali em title, e aí eu não estou forçando igualdade, né? Não estou forçando que todos os caracteres sejam iguais, que é o que acontece com o comando e com o símbolo igual. Eu estou usando esse operador like, que ele permite que você coloque esse caractere coringa aí, o símbolo de porcentagem, que pode ser preenchido com qualquer número de caracteres. Então, se vier qualquer coisa no começo ou qualquer coisa no fim, mas que tenha esse Networks of International Collaboration, ele encontrará. Eu não coloquei o N, até porque ele poderia ser maiúsculo ou minúsculo. Eu fiz essa variação e vai procurar esse título, certo? Então, se você estiver tentando isso, né, minha sugestão é, vamos tentar fazer um aqui, ó. Vou pegar esse, por exemplo, esse DOI. E aqui o exemplo está rodando na versão 2022 do OpenAlex. Eu vou colocar na versão mais recente, 2023, que está lá também pública. Então, eu vou fazer o seguinte, select, todas as informações, todas as colunas, asterisco. Na prática, use o asterisco só quando você sabe muito bem o que está fazendo, porque você está mobilizando todas as colunas, às vezes desnecessariamente.
né? Procure pelas colunas que você precisa, porque isso economiza, certo? Economiza tempo, processamento e custo, se caso você esteja no limite. From, aí eu vou procurar aqui a versão nova do OpenAlex. Cisco.public e aqui 2023, tabela relacional. Vou procurar aqui na tabela Works, que é a tabela principal. Aí eu vou procurar por POI, é um valor de uma coluna dentro dessa tabela igual a esse DOI aqui. Se eu selecionar agora este, executar só esse, ele vai me encontrar aí as informações associadas ao trabalho que tem este DOI, tudo bem? No caso aí, eu fui muito engraçadinho, coloquei um trabalho de que eu participo, mas você vai ver que você tem toda a informação, certo? Título, quantas citações ele teve até o momento desse dump, né, dessa cópia do OpenAlex, a data de criação dele no banco de dados, o DOI, o ano de publicação, e aí você pode ter agora, com esse código, com esse ID do OpenAlex, procurar nas outras tabelas, outras informações, usando o join. Então, eu posso procurar todos os autores, as afiliações que constavam desses autores nesse trabalho, tudo isso pode ser feito. Então, por exemplo, se eu for fazer algo semelhante ao que foi indicado ali, de procurar por título, onde eu não exigirei igualdade. Então, por exemplo, title like, né? E aí eu não vou colocar aqui, vou marcar aqui o começo, pode ser qualquer coisa. Esse é o nome. E aí pode terminar com qualquer coisa, por isso eu coloco o símbolo de porcentagem. Se eu selecionar somente esse trecho e rodar, ele vai lá me encontrar. Já ela tem aqui o Networks of International Collaboration and Mobility, a Comparative Study. Então, foi encontrado aqui um trabalho com esse trecho de título, certo? Você pode agora fazer exercício. Eu aconselho que vocês, depois dessa interação aqui, vocês criem a conta de vocês aqui no BigQuery, voltem aqui nessa transparência ou nesta gravação dessa aula e relembrem e tentem fazer vocês mesmos consultando a tabela pública do OpenAlex que nós colocamos e também fazendo o exercício possivelmente de inserir informação, de inserir uma tabela. Não se esqueça de que aí, quando você vai, o nosso banco de dados está público, então você pode consultá-lo, mas o preço da consulta cai na sua conta, que provavelmente vai cair naquela faixa gratuita e você vai gastar bem pouco. Acho que com o treinamento de hoje você não vai gastar mais do que $2 ou $3 dos 300. Mas se, por exemplo, se eu posso procurar por um autor, né, Sandra Liebenberg, por exemplo, que é uma autora que está aqui, ó, eu posso procurar na tabela de autores e eu procurei quantos trabalhos ela tem, certo? Ordenando por trabalhos que ela tem, porque a Sandra Liebenberg é um nome que aparecia muitas vezes na tabela de autores do OpenAlex. Houve uma grande desambiguação de autores entre 2022 e 2023, então o OpenAlex mais recente, você vai ver que aparece só uma ocorrência para a Sandra Liebenberg, embora antes aparecesse mais, você pode até comparar. Mas eu vou procurar aqui informações dessa autora, só para ver se ficou claro para vocês. Então, que eu quero, eu vou aumentar um pouco a fonte. WTB 2023, eu vou pegar aqui a tabela Authors. E aí eu vou, where, qual que é o nome? É name. Eu não me lembro se é name, se é display name, tudo bem? Uma coisa que eu sempre posso fazer é consultar aqui, ó. WTB, a tabela se chama autores, veja lá, eu tenho aqui os nomes das colunas, os tipos de dados, posso também ver o preview, né, pré-visualização. Então, o nome completo do autor está em display name. Então, usarei isto daqui. Então,
where display name like eu vou colocar aqui esse símbolo de porcento, que quer dizer que pode ter algo no começo, no fim. Eu vou colocar, inclusive, no meio, se ela tiver nomes do meio, com os passos. Então, vou colocar isso aqui e procurar. Ao procurar, eu vou encontrar... Eu encontrei só uma altura, só um resultado. Ó. Tem aqui o ID. Então, com esse ID, esse aqui é o ID de autor. Veja que o OpenLex tem essa mania, mas tem uma certa organização, que é, dentro de cada tabela existe um ID, e esse ID se diz respeito ao objeto daquela tabela. Então, dentro da tabela autores, ID é o ID de autor. Dentro da tabela trabalhos, publicações, ID é o ID de trabalhos. Dentro da tabela instituições, ID é o ID da instituição. E aí, quando existem tabelas de cruzamento que permitem ligar uma coisa com a outra, aí você tem o nome mais completo do ID. Por exemplo, a tabela Works Authorships, que mapeia trabalho e autor, ela terá uma coluna para fazer o ID do autor, então terá um Author ID, e terá uma coluna para mapear o trabalho que está sendo autorado, então é o Work ID. E aí você vai ter várias linhas, uma para cada combinação de trabalho e autor. Então, como tipicamente um trabalho tem mais de um autor, por exemplo, se ele tiver 4 autores, eu terei 4 linhas desta tabela, indicando o mesmo Work ID com 4 Author IDs diferentes, certo? Então, aqui eu encontrei, ó, nesse caso, ela tem inclusive um WordSeed, ela foi citada 453 vezes até a coleta desse dump, o trabalho dela mais citado está aqui, tem uma data de atualização, o número tem 70 trabalhos, e aqui estão os dados da última instituição. Os dados da última instituição ainda estão aqui nesse formato JSON, né? Você vê, porque tem um código de país, etc. Mas você pode procurar pelo ID dessa última instituição conhecida, você pode procurar também, você pode olhar todos os dados aqui, mas pode também procurar pelo ID da instituição, que é esse aqui. Você pode procurar dentro da tabela Institutions, por esse ID, você poderia fazer isso. Uma coisa interessante é que os IDs, né, os IDs dentro do OpenArix, muitas vezes eles são links, porque eles são links dentro da API. Então, você pode pegar esse link e ver que existe uma página associada a essa instituição, assim como existe uma página associada ao trabalho, uma página associada ao autor e assim por diante. Por isso que eles geralmente são links, bem? Então, mostramos como fazer consultas simples, certo? Mostrando como fazer consultas simples para procurar um autor, para procurar um trabalho pelo BOI, para procurar um trabalho de... E aqui é uma situação que na versão de 2022 aparecia mais de uma pessoa com esse nome Sandra Liebenberg, e na verdade era uma mesma pessoa que foram desambiguadas na versão 2023. Foi um trabalho bastante grande de desambiguação. Já existia um pouco em 2022, mas foi uma grande desambiguação. Então, aqui nós tínhamos até feito para ordenar, você pode experimentar isso na versão 2022, que continua pública aí, para você ver que como que está funcionando. Você pode, por exemplo, encontrar por país, só que qual que é a questão de procurar por país? Os países não estão na tabela de trabalhos, eles estão associados na instituição. A instituição é que tem um país associado, certo? Né? Ali você vê o country code. Então, você vai precisar entrar na tabela Works Authorships, que é a tabela que associa um trabalho com um autor e com uma instituição. E dentro da Works Authorships, que é uma tabela de ligação, procurar pelo código Institution ID, que aí será o ID dentro da tabela Instituições, Institutions. Certo? Então, nesse caso, eu tenho de mapear coisas de uma tabela para outra usando o índice, é a junção, é o join, certo? Então, lá da tabela Instituições, eu vou juntar com a tabela Works Authorships e pelo índice da instituição. Lembra que, para amenizar a minha vida, eu posso dar um apelido para a tabela, usando esse comando as. Aqui eu dei o apelido de A
para a tabela Institutions, e o nome de B para a tabela Works Authorships. E aí eu procuro mapear o índice da instituição na tabela Institutions, que se chama ID, com o índice da instituição na tabela Works Authorships, que é Institution ID, como eu acabei de falar. Então, é from, uma tabela, a primeira tabela, join, a segunda tabela, on, o índice que eu mapeio de uma para a outra, um igual ao outro. Isso vai me permitir, aí se eu faço esse select asterisco, ele vai me mostrar tudo. Mas o que eu quero é garantir todas as autorias de um país em particular, por exemplo, África do Sul, que tem o código ISO de duas letras, ZA. Então, aí, onde que está o código do país? Está dentro da tabela instituições, que é a A. Então, A.country code equals ZA, né? Igual a ZA. E aí eu tenho a situação em que eu vou produzir essa informação. Aqui, foi colocado como limit 10, que quer dizer, eu só vou mostrar as 10 primeiras linhas do resultado. Certo? Eu posso fazer, por exemplo, fazer o seguinte, de contar instituições, ações por instituições, né? Como que eu faria isso? Bom, eu tenho a tabela Works Authorships Again, né? Mais uma vez, eu tenho a tabela instituições, e eu tenho para a instituição o nome da instituição, o código de país em que ela está, certo? E é óbvio que cada entrada da instituição na tabela de autorias, Works Authorships, cada entrada é uma vinculação de uma instituição, um autor e um trabalho. Então, eu posso fazer isso. Então, eu vou selecionar, por exemplo, o ID da instituição, o identificador da instituição e o nome de tela dessa instituição, e eu vou contar, usando a agregação count, quantos trabalhos. O problema é que pode haver mais de uma linha para o mesmo trabalho na tabela de autorias. Por quê? Porque eu posso ter o trabalho com, por exemplo, 4 autores, em que 2 são da mesma instituição e os outros 3 são de instituições diferentes. Então, é um trabalho que tem 3 instituições vinculadas, mas que na tabela de autorias ele tem 4 linhas, 2 delas associadas à mesma instituição. E se eu quero contar os trabalhos do ponto de vista da instituição, ou seja, quantos trabalhos são daquela instituição e não quantos autores, então eu tenho de contar apenas uma vez esse trabalho em que essa instituição aparece 2. Então, nesse caso, eu preciso usar o operador de distinguir somente um. A função diz que somente um trabalho. Então, eu vou fazer um distinct work ID, um identificador de trabalho único. Então, eu faço count distinct work ID. E eu vou dar um nome, npubs, para que fique o nome claro na tabela resultante dessa consulta. Aí, da tabela institutions, eu vou novamente dar o apelido de A, eu preciso juntar uma tabela na outra, join, a tabela de autorias, works authorships, como B, e aí eu vou novamente vincular a instituição de uma tabela para outra, porque é este o índice que eu estou amarrando de uma tabela para outra. No caso, eu vou escolher exclusivamente para um país, eu continuo aqui testando a África do Sul. Aí agora, como eu vou... Lembra que aquilo que eu agrego, a agregação é aquilo que eu não agrupo, né? Então, se eu quero mostrar uma linha para cada instituição, então eu estou agrupando por cada instituição. Então, eu faço o group by a.id, a.displayName. Teoricamente, eu poderia fazer só para a.id, porque o identificador da instituição é único. Ou poderia fazer só para a.displayName. Mas como eu quero uma tabela de resposta em que eu mostro o código e também o nome, eu agrupo pelos dois, porque se eu agrupar só por um, eu serei forçado a criar uma agregação para o nome. E aí, quando você tem uma situação dessa, uma outra opção seria fazer o group by somente pelo ID e colocar aqui o comando chama anyvalue, que é pegar qualquer uma das repetições que acontecer. É que neste caso, qualquer um significaria apenas um, já que só existe um nome de instituição para cada ID. Mas só para mostrar essa sutileza. E aí, então, para visualizar, eu vou mostrar primeiro as instituições que têm mais publicações, então eu faço order by npubs, que é a própria agregação que contou o número de trabalhos, eu vou fazer de forma descendente. Então, esta consulta aqui me responde o identificador, o nome da instituição e quantos trabalhos eles têm, aparecem para cada instituição da África do Sul, conforme aparece no OpenAlex versão, nesse caso de 2022, certo? E aí eu vou limitar para mostrar só as 20 primeiras, que significa as 20 que mais publicaram, certo? Então, tentei aqui explicar como funciona cada linha de uma consulta dessas, tudo bem? Peço que vocês tentem acompanhar tudo isso para depois, quando vocês forem com as consultas com a sua conta, vocês entendam o que aconteceu em cada linha, e vocês tentem refazer
olhe uma vez, rode, vê que funcionou, depois tente reconstruir sem olhar, consulte a resposta, consulte o código para ver se bateu, e aí você vai aprendendo a fazer, e aí você pode me chegar com dúvidas na nossa segunda sessão, ou chegar com exemplos do que você gostaria de fazer, tentou fazer e não conseguiu, qualquer variação dessa. Então, estou tentando explicar cada linha para mostrar o que acontece aqui. Outra coisa que você pode fazer é encontrar uma instituição de pesquisa, certo? Então, vamos dizer que eu vou procurar a Universidade de Stellenbosch, eu dei uma outra versão desse treinamento nessa universidade, por isso que está com esse exemplo. Eu gosto de usar como exemplo uma universidade como essas. Então, vem aqui, eu vou procurar a instituição. Existe uma tabela de instituições, certo? Então, ela estará lá. Então, como eu sei o nome, eu procurarei pelo nome. Eu não posso garantir o nome exato, às vezes, então eu vou usar aquele operador não exato do like. Então, where display name, like, Stellenbosch University, colocando porcentagem do começo, do meio e do fim, porque aí se tiver alguma coisa no meio, se for diferente, eu vou capturar as pequenas variações. Talvez corretamente, não sei se se chama University of Stellenbosch, eu poderia testar, fazer um OR, né, um operador de alternativa lógica, poderia fazer where display name, like, University Stellenbosch também, e isso vai me dar todas as instituições com esse nome. Vamos fazer esse teste para clarificar isso? Só para deixar mais claro o que eu estou fazendo. Então, vamos procurar select, eu vou procurar todas as informações. Vou procurar aqui novamente usando o autocompletar. E eu vou procurar nas instituições, certo? Aí, where display name é o nome mesmo, né? Like, aí eu vou marcar aqui. Stellenbosch University, do jeito que ela está. Eu vou colocar aqui um OR. Display name, vou autocompletar, confirmou. Vou marcar aqui University. Sim, rigorosamente, esse tipo de coisa, ela poderia ser evitada na medida em que eu descubro qual é um código persistente global para todas as instituições. Existe uma tentativa de fazer isso por meio do ROR, ou ROR, né, que é um código de instituições de pesquisa, que existe um pouco disso aqui no OpenAlex, que ele está capturando para aquelas que já têm, mas ele ainda não é universal, mas é um esforço, assim como o OCID para os pesquisadores, assim como o DOI para as publicações, um esforço de ter um identificador, e talvez no futuro, toda vez que se vá preencher um formulário em qualquer relatório, em qualquer agência de fomento, em qualquer revista, você preencherá já com o ROR, e aí, independente de como soa o nome, você saberá de que instituição estaria falando, né? Isso é um esforço ainda em progresso, vamos dizer assim, né? Então, eu rodo aqui, ó, e veja que, excelente, eu encontrei apenas uma. Ela tem, inclusive, uma página na Wikipedia, uma imagem. Ela tem uma homepage, às vezes ela tem aqui, ó, dessa universidade. Mostra que ela é do tipo educação. Ela tem um código ROR, que é esse que eu estava falando, um código institucional. E ela tem um ID dentro do OpenAlex, portanto, uma página. Tem uma contagem de citações, mais uma vez, até o acúmulo dessa cópia. Tem o nome de tela, né? Stellenbosch University, é o nome oficial. Ela fica na África do Sul. E daqui, quando que foi a atualização dessa informação? Quantos trabalhos estão associados a ela? 56.431. Quando que ela foi atualizada? Tudo bem? Aqui, essas informações são da OpenAlex 2023. Tudo bem? Na 2022, eu acho que era um pouco menos completa essa informação. Acho que, por exemplo, eu não tinha já o Works Count, a contagem de trabalhos, não me lembro, preciso conferir, mas são essas pequenas alterações. Então, e também que os números estavam como texto em alguns campos. Uma vez que eu descobri qual é o ID, né, dessa universidade que eu estava procurando, eu posso usar esse ID
esse código, esse identificador, dentro do OpenAlex para fazer outras análises, né? Então, vou copiar aqui, ó. Aqui o meu ID. Certo? Então, vamos ver o que mais eu poderia fazer agora. Eu quero filtrar dentro de um período de tempo, por exemplo, quais são os trabalhos, né? Filtrar uma instituição. Então, eu posso colocar agora, eu posso fazer Institution ID igual a um código conhecido, certo? Então, quais são todos os trabalhos? Eu vou procurar pelo... Aqui eu estou procurando pelo trabalho pelas autorias. Posso encontrar todas as publicações. Eu preciso da tabela de autorias Works Authorships, porque é ela que vincula o trabalho com a instituição, certo? E aí eu posso contar quantos trabalhos daquela instituição existem, né? Lógico que isso aqui é um número, no caso, que já está na própria tabela, é o Works Count. Mas só, é um exercício, então, só para você, que você pode fazer só para ver se você entendeu como fazer o join, né? Pode fazer isso. Vamos agora fazer algo um pouco mais sofisticado, já que aquele lá já é um resultado que já está até na tabela. No princípio, não precisaria fazer, é só um exercício. Peço que vocês tentem fazer. Um pouco mais complicado, que é identificar os pesquisadores daquela instituição com o maior volume de publicações, ou fazer um ordenamento, né? Então, você vai lá. Então, se são os pesquisadores, ou as pessoas, então está na tabela Authors e na tabela Works. E o mapeamento entre a tabela Authors e Works está na Works Authorships, que é a tabela de autorias. Ainda bem para nós, que ela também tem a coluna do ID da instituição, e nós não precisamos voltar a ela, porque nós já coletamos o código da instituição, certo? Então, acompanhe aqui como eu faria. Então, eu quero selecionar o nome de tela e quantos trabalhos para cada pesquisador. Na coluna de autoria, na tabela de autorias, que eu apelidei como A, que eu vou cruzar com a tabela de autores chamando de B por meio do código do autor, certo? Porque eu estou contando pessoas. E aí eu vou fazer uma segunda junção ao resultado dessa. Então, essa tabela resultante, que é juntando, que tem essas duas colunas, Display Name e Works Count, juntando essas duas, eu vou juntar uma terceira. Note aqui na primeira linha que eu usei o distinct para garantir que eu não estou repetindo a pessoa. E aqui eu coloquei B ponto, e aqui eu não coloquei nada, tudo bem? Aqui é óbvio que esse Works Count vai vir da tabela Works. Em princípio, eu poderia colocar C ponto. Mas funciona neste caso, porque o BigQuery consegue inferir de onde veio esta coluna, porque não existe esse nome de coluna em nenhuma das outras tabelas que foram mapeadas, unidas. Mas eu acho mais higiênico até colocar o vinculador em todas as colunas só para relembrar. Mas isso é possível, tudo bem? Então, aí a tabela de trabalhos agora eu vou vincular por meio de autorias usando a coluna do identificador de trabalho. Então, work ID, C.id. Então, works. E aí eu vou procurar dentro de um período aqui, ó, quando o ano de publicação é, por exemplo, 2020, e a instituição é aquela cujo código eu coletei. Mais uma vez, aqui, publication year não tem alguma coisa a ponto, porque implicitamente esse nome de coluna apenas aparece na tabela Works, portanto seria C, Publication Year. E Institution ID também não precisei colocar, porque só existe a tabela A Works Authorships que tem essa informação, certo? E aqui eu vou ordenar pelos mais produtivos, ou pelos mais que têm trabalhos de cima para baixo. Veja que aqui tem o comando cast, que é para converter, cast as int, para converter o que o works count nessa versão 2022 estava em texto, então eu convertia para inteiro para poder ordenar. Mas, no nosso caso, na versão 2023, ela já está como número inteiro, eles facilitaram o jeito de apresentar os dados, e eu também organizei um pouco melhor as tabelas, e ficou. Mas dos dois jeitos funcionam. Eu vou rodar aqui esse mesmo raciocínio que eu expliquei aqui linha por linha, usando a versão 2023. Antes de eu fazer isso, eu já falei bastante. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu vi que só a Vitória falou que vocês podem. Tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando tranquilamente? Inclusive esse idioma exótico que eu falo? Que a maioria de vocês, não sei, imagino que não fala português. Tem pelo menos uma ou duas pessoas que são
falam português, mas a maioria deve falar espanhol. Tudo bem? Victoria, vocês estão conseguindo me ouvir bem e Passo está bom? Silvia Maria disse que tudo bem. Muito obrigado por me responder. Eu fico um pouco sozinho se ninguém responde. Muito obrigado. Então, eu vou continuar aqui, eu vou reproduzir esse exercício ali no console, né? Vou realmente fazer a consulta manualmente. E eu encorajo novamente que vocês criem a conta de vocês, tentem rodar depois dessas consultas. Se tiver algum exemplo que queiram ver, me mandem até a próxima semana, para que na próxima semana, ou no nosso próximo encontro, porque aí vocês podem talvez interagir e talvez executar junto comigo na próxima vez. Talvez fique mais rico para vocês. Então, voltando aqui. Então, o que eu queria mesmo? Eu queria os pesquisadores mais produtivos, no sentido de publicações, dentro da Universidade de Stellenbosch que eu localizei. Então, vamos lá, eu preciso mapear autorias, autores e trabalhos. Select, eu não vou nem colocar quem são os campos agora. Então, posso começar com autorias e autores. Então, vou colocar aqui o Works Authorships. Vou apelidar essa tabela de A, ou uni-la, vou juntá-la com aqui, o fato de que eu repetir o nome do projeto, não precisaria, já que está tudo é implícito que o projeto que eu estou usando é esse. Mas para vocês que estarão num projeto de vocês, consultando os dados do meu, aí você é obrigatório colocar o nome do projeto, porque aí você pode, inclusive, consultar tabelas de projetos diferentes e cruzá-las. Essa é outra das grandes desvantagens dessas plataformas de nuvem de gestão de dados. Então, PublicDB, eu vou juntar com outros, com os autores, vou dar essa tabela de B. Lembra que toda vez que eu junto, eu preciso do índice que juntará a primeira tabela com a segunda, on. Então, no caso, para juntar os autores, eu preciso do índice do autor, do marcador identificador do autor. Então, é author ID que ele se chama dentro da tabela. Desde que o autocompletar me ajudou aqui, mas eu poderia consultar lá no esquema da tabela também. E aqui eu vou, dentro da tabela autores, o índice se chama só ID, né? ID é o padrão do OpenAlex fazer isso, como eu mencionei. E agora eu vou juntar também com a tabela de trabalho. Eu apelidarei de C. Mais uma vez, eu preciso do índice. Eu estou vindo da tabela autorias para a tabela trabalhos, né, publicações. Então, lá eu tenho um Work ID, é um nome que é uma tabela que junta um índice com o outro, e na tabela de trabalho eu tenho uma coisa que chama só ID, que é o identificador. Aí aqui eu não preciso juntar com a tabela instituições, porque eu já fui lá e procurei o código da universidade com a qual eu queria trabalhar, da instituição com a qual eu queria trabalhar. Então, Institution ID, aqui eu faria aquela coisa de a tabela A.institution ID, igual a isso aqui, né? Então, o que eu queria ver? Eu quero ver o autor, então, da tabela B, eu quero ver o nome, certo? E eu quero ver quantos trabalhos ele tem. Então, dentro da tabela B ainda, eu vou pegar o Works Count. Então, isso aqui vai me dar todos os pesquisadores e trabalhos, né? Eu quero garantir que eu não tenho repetições, porque as repetições vão aparecer quando eu tenho o mesmo autor em vários trabalhos. Então, eu vou aqui, distinct, eu posso fazer assim. Eu posso usar parênteses quando eu estou aplicando distinct só sobre um valor, só sobre uma coluna, ou se eu não uso parênteses, o distinct se aplica sobre todas as colunas
do select, que significa que ele considerará como distinto quaisquer combinações de nome e trabalhos nesse caso, certo? Então, isso aqui vai me dar... Aí, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou tentar ordenar. Order by... works count. Eu não preciso fazer aquela conversão para número inteiro, porque nessa versão 2023 do OpenAlex já está convertido para número, certo? Vamos rodar. Veja que quando ele consegue, ele faz uma estimativa do tempo gasto, certo? Do tempo gasto nessa consulta, tudo bem? Mas nem sempre, às vezes, a consulta é complexa, ele não consegue estimar aqui rapidamente. Existe também uma ferramenta chamada Dry Run, né, que é uma execução seca, para você estimar o custo em bytes para qualquer consulta, mas ela é feita fora daqui, é feita por meio das APIs e das interfaces, e só compensa ser uma consulta que você vai fazer muitas vezes, de forma sistemática, no caso, né, e aí é uma coisa mais avançada. Então, aqui ele pegou os autores com mais citações em toda o OpenAlex que, em algum momento, tiveram afiliação à Universidade de Stellenbosch, certo? Não necessariamente em um certo ano. Eu posso aqui agora forçar o ano, como eu tinha feito lá no exemplo, né? Por exemplo, se eu pegar c.publication year, no exemplo que eu mostrei era 2022, os números estavam como texto, eu precisava colocar entre aspas simples, né, duplicas, mas aqui, como eles estão como números, eu vou colocar. Então, no ano de 2020, 2012, não sei. Então, no ano de 2012, os trabalhos que têm a marcação de 2012. Aí, o que eu estou fazendo isso? Eu estou contando somente, veja que como eu peguei um número pronto da tabela de autores, é o conjunto de todos os autores. E de todos os trabalhos que esses autores fizeram. Mas somente para aqueles que publicaram alguma coisa em 2012. Certo? Não é o conjunto dos trabalhos que eles publicaram em 2012. É o conjunto de todos os trabalhos, mas somente para aqueles que publicaram em 2012. Fazendo desse jeito. Certo? Então, ó, é óbvio que o Feng Zhang não publicou, não tem 8.548 trabalhos. Né? Porque isso aqui eu estou multiplicando o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou multiplicando essa contagem. Então, voltando do meu exemplo, olha. Eu tenho isso daqui. E aí eu posso agora estreitar e fazer se eu quiser contabilizar apenas os trabalhos, que foram publicados naquele ano, e aí eu tenho de fazer a agregação, né? Fazer o group by. E isso aqui está aparecendo todas as combinações de autorias para todo o tempo, mas desde que tenha aparecido algum trabalho com aquele ano de publicação. Então, eu fico aí como exercício para vocês tentarem fazer esse agrupamento. Então, vamos fazer na próxima aula os exercícios mais avançados também. Não sei se eu fico também em dúvida do quanto que eu devo avançar sem ficar muito confuso para essa introdução. Na verdade, eu penso que eu vou fazer só mais um, e aí os exercícios mais avançados eu vou deixar para a nossa próxima, deixar que vocês explorem um pouco e tentem alguma coisa, e aí na próxima aula eu vou nos exercícios mais avançados e também volto e falo do trabalho que nós fizemos com o Sierra, parecido com o que nós fizemos com o treinamento em inglês. Então, falando de mais um só, você tem aquela coisa do conceito, né? Então, talvez uma curiosidade seja pensar com que áreas esta universidade mais trabalha. Então, e você tem, assim, cada provedor desses comerciais costuma fazer a sua classificação de áreas, Scopus faz, Dimensions faz, etc. O OpenAlex, ele tenta aproveitar a classificação de área vinda do Wikidata e do Wikimedia Commons, certo? Então, você tem essas categorias aí de conceitos, né? Então, eu posso vincular na tabela conceitos para essa instituição para ver qual o volume de trabalhos que essa instituição tem em cada conceito. Assim, isso é apenas um indicativo de
de distribuição dos trabalhos, porque um trabalho pode estar vinculado a mais de um conceito, certo? É possível ter um trabalho de biologia e de medicina, por exemplo, e assim por diante, mas isso apresenta a presença dos trabalhos nas áreas do conhecimento. Então, como que foi feito aqui? Você veja que eu peguei a tabela de Works Concepts, que amarra a publicação com o conceito, Works Authorships, que amarra a publicação com a autoria e, portanto, com a instituição também, e a tabela Concepts, que tem a informação do conceito. Certo? E aí eu vou mostrar qual é o conceito e quantos trabalhos tinha lá. Então, vou tentar fazer isso aqui, e aí seria o nossa última consulta de hoje. Então, select from, eu vou pegar para Works Concepts. Isso, vou chamar de A. Vou juntá-la com a tabela de autoria, certo? Chamada de B. Lembra que elas têm de ser unidas por um índice. No caso, a tabela de Works Concepts eu quero unir com o índice do trabalho, então A.WorkID igual a B WorkID, e eu vou juntá-la com a tabela. E a tabela de autoria também já tem a instituição, né, que eu quero estudar aquela instituição em que áreas ela trabalha mais. Então, eu devo juntar agora também com a tabela juntar também com a tabela de conceitos, que é onde eu tenho o nome do conceito, porque a tabela Works Concepts só me dá o ID do conceito e o ID do trabalho, ela não me dá as informações brutas do conceito, apenas como ela se relaciona com os trabalhos. E aqui eu tenho de juntar, pelo código. Aí aqui, eu pego A.ConceptID, que é o ID do conceito, igual a C.ID, porque dentro da tabela de conceitos, assim como nos outros casos, o identificador se chama só ID, certo? Então, aqui agora eu tenho tudo na mão, eu posso, por exemplo, filtrar a instituição, né, que vai estar na tabela de autorias, Institution ID, para aquela instituição que eu escolhi trabalhar, que eu acho que já está no código, isso eu só preciso colocar entre aspas, porque é texto. Então, e agora eu posso procurar dentro da tabela de conceitos o nome do conceito, você vê que tem um monte de informações aqui, eu posso procurar o nome do conceito, eu vou contar, e aqui eu vou fazer uma agregação, quantos trabalhos, então quantos identificadores de trabalhos distintos eu tenho dentro da tabela de trabalhos. Então, aqui, Works Authorship, vou contar identificadores distintos, D.WorkID. Eu vou dar um apelido para isso daqui, chamar de NPublished, número de publicações. Às vezes eu tenho o costume de, quando eu tenho várias colunas, colocá-las aqui separadas. Mas, e aí, lógico que para eu tenho de agrupar isso, certo? Eu tenho de dizer que eu estou agrupando pelo nome do conceito. Grupo by, porque aí o nome do conceito passa a ser aquilo que não vai ser aquilo que eu vou agrupar todas as linhas que têm o mesmo nome de conceito para contar os trabalhos que estariam agrupados para essa linha. Eu vou também, para facilitar minha visualização, ordenar em ordem decrescente de número de publicações. Isso acontece para ter um resultado mais fácil de ler. Então, ao rodar isso aqui, e lembra que eu estou fazendo tudo isso filtrado, então eu estou estudando essa instituição publica mais em biologia, medicina, ciência, computação, sociologia, sequencialmente, assim, certo? Existe um pouquinho de mistura, porque os conceitos são de vários níveis, né? Tem desde o nível 0 até o nível 5, como mencionei. E então, só que, naturalmente, os conceitos mais amplos aparecerão primeiro, porque um trabalho classificado num conceito mais específico também está no seu conceito mais amplo, e eles vão acabar aparecendo no fim da linha. Eu poderia forçar o nível aqui dos conceitos,
Então, onde? Mas isso, no resultado dos primeiros não fará muita diferença. Eu poderia forçar aqui. Eu forço o nível do conceito, por exemplo, ser o 0, quer dizer, o mais amplo de todos, aí só vão aparecer aqueles desse nível. Se eu quiser uma coisa mais detalhada, eu posso escolher, por exemplo, química, psicologia, história, geografia são os maiores, maior publicação. Eu posso forçar aqui o conceito de nível 1, que está um nível hierárquico abaixo e, portanto, mais detalhado. Eu estou estudando com um pouco mais de detalhe as publicações dessa instituição. Então, BEI, Medicina Interna, Ecologia, Patologia Bioquímica e o número de publicações distintas classificadas dentro desse contexto, dentro desse conceito. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Não? Vocês estão bastante silenciosos, mais do que na outra sessão, mas... Então, eu encorajo vocês, mais uma vez, a tentarem instalar a conta de vocês, testarem, e, se possível, testar esses exercícios, porque a gravação estará disponível no YouTube. Se vocês quiserem ver algum exemplo em particular, mandem lá para o meu e-mail, né, que eu mostrei lá no começo, vai estar na gravação também, mas eu mostro novamente aqui, afamazônia.unicamp.br, caso vocês tenham uma ideia, e tentem exercitar um pouco para sentir um pouco as dificuldades que vocês vão ter. Lembrando que vocês vão criar a conta de vocês no BigQuery, né? console.cloud.google.com/BigQuery. Aí você faz interrogação project igual em Cispo, e aí vocês vão ver os bancos de dados públicos, inclusive o OpenArcs. Vocês vão precisar criar o projeto de vocês aqui, com o nome de vocês, com o cartão de crédito de vocês e os $300 de bônus. Só que aí vocês vão, na hora de consultar as tabelas públicas do Cispo, usar esse nome completo. Tudo bem? Acho que eu não vou me alongar muito, porque não houve muitas perguntas. Alison, Pois não, pode ir. hay un comentario de Silvia María, no sé si pudiste verlo en el chat box. Sim, ela disse que testando é mais fácil ter dúvida. Então, concordo com ela. Então, quando você testar, vocês devem ter talvez alguma dúvida para nós falarmos na próxima conversa. Gostaria de dizer mais alguma coisa, Victoria? Muy bien. Esta grabación va a quedar subida en nuestra plataforma. Yo sigo publicando. Ahora, en unos minutitos, les paso por el chat box la dirección para quienes son nuevos y tal vez no la conozcan. Tal vez este es el primer curso que hacen con nosotros. Y también, como les decía previamente, Alison, esta es la primera parte de un curso de 2. Así que nos vamos a estar viendo en 2 semanas. El 24 de noviembre es la próxima sesión en el mismo horario. Para el caso de España son las 3 de la tarde. No sé si habrá gente de otros países. Así que consideren obviamente los cambios en el uso horario. Voy a chequear por cualquier cosa en la fecha. Sí, exacto, el 24 de noviembre. Acá comentan de Colombia. Ya tuvimos un cambio horario acá a raíz del comienzo del invierno, pero bueno, ya nos quedamos con el uso horario definitivo para el resto de la temporada, así que se va a repetir el mismo horario. Como les decía, les comparto por el chat box la web de la plataforma. Específicamente, esta es la página del curso para que puedan observar la información sobre la próxima sesión, que va a tener su propio enlace a Meet, ¿sí? Y bueno, si no hay más comentarios o preguntas, nos despedimos en esta ocasión y nos vemos la próxima.
Muchas gracias a todos por sumarse. Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias, Alison. Hasta la próxima. Até a próxima.